tarde a todos os alunos. Continuando a nossa linha do tempo e falando das grandes civilizações aqui nas nossas aulas básicas, hoje nós vamos dedicar a aula para os romanos. Eu comentei que os romanos tiveram uma base política, cultural, de dois povos principalmente, dos etruscos e dos gregos. Se a gente voltar lá para o início da história de Roma, como é que era esse território italiano no momento da fundação de Roma? Era um território que ainda não tinha uma unidade cultural e étnica. A gente tinha lá para o norte a área dos bárbaros, que a gente chama de bárbaros, os gauleses, os germânicos. Tínhamos no sul da Itália a Magna Grécia. Na aula passada, nós comentamos que os gregos, a partir do século 7, 8 a.C., eles começaram a expandir o território, sair do território grego e fundar novas cidades na Sicília, no sul da Itália. Então, o sul da Itália era a Magna Grécia, ou seja, a Grande Grécia. O norte da Itália eram os bárbaros. E a região central, que aí eu trouxe uma mapinha para vocês, era ocupada pelos etruscos, que certamente foi uma das civilizações mais importantes aqui no último milênio na região da Itália. Eles a história deles vai basicamente de 10 até do século 10 antes de Cristo até o século 1 antes de Cristo, quando a história dos etruscos se mescla com a história romana definitivamente. A gente ainda não sabe os limites exatos do que era a região da Etrúria, ou seja, ocupada pelos etruscos, mas ocupava a região da Toscana, parte do Lácio, o Lácio é a região onde está Roma, a Úmbria, Marca e Campânia, que é a região de Nápoles, a ilha de Elba. Então, eles ocuparam um grande território e foi uma civilização que eu costumo dizer que é fantástica, que poucas pessoas estudam a civilização etrusca. Dentro dos bastidores da história, a gente tem aulas sobre os etruscos. Foi uma civilização extremamente para frente com relação à sociedade, com relação às mulheres, com relação à produção. Eles ocuparam essas áreas aqui e tinham produção de cereais, de vinhos, de azeitona, criação de bois, de caprinos, ovinos. Também tinha uma grande abundância de madeira, e com isso lenha e também para construção. E esse foi um dos motivos que eles vão ocupar essa área aqui, porque era uma área fértil e era uma área que eles tinham muito do que eles precisavam, e foi uma civilização que teve contato com todas as outras que nós já falamos aqui. Então, eles tinham esse contato comercial, porque eles eram comerciantes, com os gregos, com os egípcios. Temos documentos dos etruscos que foram encontrados lá no Egito, que foram encontrados lá na Grécia, ou seja, era uma civilização extremamente evoluída. Qual é a dificuldade de se estudar a civilização etrusca? Justamente porque ela acaba se mesclando com a civilização romana, porque eles não tinham o mesmo ímpeto de guerra que tinham os romanos, e esse talvez tenha sido o grande defeito deles. E os romanos acabaram sobrepondo o que era a cultura etrusca. A língua etrusca ainda não está 100% decifrada, já foi decifrada, mas não 100%, de acordo com alguns documentos que nós temos. De qualquer forma, eles foram importantíssimos aqui nesse primeiro milênio no Mediterrâneo. E tiveram todas essas interações e relações com gregos, com os egípcios e com os próprios romanos. E comentei que os 3 últimos reis romanos foram justamente de origem etrusca. Os romanos vão aos poucos conquistando os territórios etruscos, justamente porque eles não tinham essa ideia de guerra como tiveram os romanos, e vão acabar se mesclando aí definitivamente ali no século I antes de Cristo.
A gente costuma pensar que, uma das invenções que: "Ah, o arco é romano". Aí agora uma coisa, não é romano, o arco é uma invenção etrusca, que foi essa civilização que ajudou a formar a civilização, romana. Então as cidades etruscas normalmente eram, fechadas por muros, e a gente tinha portas de entrada, como os romanos vão fazer depois também, e essas portas de entrada eram, com arcos. Eles também fizeram pontes, as pontes vão ser importantíssimas tanto para os etruscos quanto para os romanos. Aliás, ponte e estrada foram as 2 coisas que fizeram com que os romanos, tivessem a sua grande expansão, territorial. É tão importante que a palavra que nós usamos hoje, pontífice, que lá para os romanos e que é hoje para nós também, é a ligação entre o mundo, terreno e o mundo, celestial, né, a figura do papa, por exemplo, que é o pontífice máximo, ele é a figura máxima aqui para fazer a nossa ligação, com Deus. E lá na antiguidade existia dentro da civilização romana, um cargo chamado Pontífice Máximo, que era o cargo máximo religioso da Roma antiga. E essa palavra pontífice nasce, ou deriva de pons fatiri, que era aqueles que construíam pontes. Nesse caso aqui, a ponte entre, a terra e o mundo, celestial, o mundo dos deuses. Eh Isso eu já falei. Bom, então, tanto, as pontes foram importantes tanto para os etruscos quanto para os romanos. E os etruscos já vão começar a construir as pontes em formato de arco, que depois serão importantíssimas para os romanos, para eles conseguirem, aumentar, o seu território. Por quê? Porque a ponte fazia com que eles conseguissem, ultrapassar, de um lado ao outro quando tinha, água. Bem, então agora entrando na civilização, romana, propriamente dita, eu comentei no início da aula, o quanto nós temos aí no nosso cotidiano dos romanos. Vou dar alguns, exemplos. A gente tem a palavra senador, por exemplo, vem do latim senex, que significa velho, porque era aquela figura dentro do senado, né, que era formado por anciãos, aqueles que tinham mais experiência, aqueles que tinham mais capacidade, estavam no cargo ali máximo, que poderiam depois virar cônsules. Então, durante o período da República Romana, a gente vai ter um senado formado pelos mais velhos, os mais experientes, e que esses senadores poderiam virar cônsules. 2 cônsules a gente tinha por ano, então a cada ano eles escolhiam 2 para representar Roma e para ser aquele que coordenava todas as coisas. Então, palavra senador, vem de lá. Ditador deriva de dictato, que era um cargo, previsto na lei romana, em caso de emergência. Então, começou uma guerra civil ou os 2 cônsules morreram. Então, a gente tem lá previsto dentro da lei romana criar um ditador, escolher uma pessoa que vai ser o ditador e que teria o cargo por um determinado tempo. O Júlio César, por exemplo, virou ditador, mas o que mudou ali dentro da ideia dele é que ele virou ditador vitalício, ou seja, para sempre. E aí isso, claro que não agradou, porque esse cargo de ditador é para durar no máximo 6 meses, não para durar a vida inteira. Mas nós usamos hoje essa palavra no caso de uma pessoa que está ocupando o cargo de forma ditatorial, de forma querendo dominar todas as coisas com as suas ideias. Mas esse cargo já existia na Roma Antiga e a palavra deriva lá da Roma Antiga. Pão e circo, quando a gente fala assim, pão e circo para a população, também vem do latim pane e circenses, fazendo uma referência que foi usada lá pelo poeta Juvenal no século I, dizendo que os romanos davam pão porque, para agradar a população, eles distribuíam tanto cereais quanto o próprio pão,
pronto, e as grandes, lutas entre gladiadores, corridas de bigas e quadrigas, corridas de cavalos, muitas festas para alegrar a população e eles conseguirem fazer, o que eles bem entendiam, com a política e a economia de Roma. Então, essa expressão vem de lá também. Onde há vida, há esperança. Vem da expressão em latim de uma frase dita por Cícero, que foi um grande político, advogado, orador, lá no século I antes de Cristo. Nós usamos até hoje. A palavra candidato, que usamos aí recentemente nas eleições, também deriva do latim, porque aqueles que queriam concorrer a um cargo público, na época das eleições, colocavam as togas, que a toga é a veste, né, a roupa mais formal, que é um pano branco, e esse pano tinha que ser muito, muito, muito branquinho. Então, cândido quer dizer branco, né? Então, o candidato era aquele que usava essa roupa branca, na época das eleições. E aí a gente usa a palavra candidato até hoje. E comentei ali do SPQR, né? Que a gente encontra até hoje aí pelas ruas de Roma e fora de Roma também, essas 4 letrinhas aqui, SPQR. Essa aqui é uma foto de uma tampa de bueiro na frente do Castelo Santo Ângelo. Eh, que significa Senatus Populis Romanus, ou seja, o Senado e o povo de Roma. A outra alternativa para essa sigla aqui seria o Senado, o povo e Quirites Romani. Por quê? Quirites é o termo em latim que os antigos romanos usavam para se autonomear. Então, eles não se chamavam de romanos, eles se chamavam de Quirites. Então, pode ser que esse quezinho aí seja do Quirites. Um beijo grande para vocês e a gente se vê na próxima aula.